Paz, Senhor, irmãos. Hoje o estudo 40, a quarta parte a respeito do uso dos bens. Nós vamos ter mais uma quinta parte a semana que vem, para finalizar esse subtema, o uso dos bens terrenos. E nós estamos verificando, identificando 5 verdades a respeito dos bens materiais, ok? Então, hoje nós vamos falar da quarta, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento para que tudo que for dito aqui seja para nossa edificação e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós hoje vamos ver o estudo número 40. A nossa agenda tem 48 estudos às segundas-feiras, tá? Deixa eu ver, 46, eu acho que são 48, exatamente. Então, depois desse estudo de hoje, faltarão 2 meses para nós terminarmos esse estudo da agenda. É um tempo pequeno. Eu gostaria de desafiar você a assistir até o final do ano. E se você perdeu algum, nós temos uma playlist lá no canal. Qualquer dúvida, fala comigo, ok? O nosso versículo é um versículo muito bonito, Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. Okay? Esse é um versículo bem conhecido, é um salmo, é uma poesia, é uma adoração ao Senhor, reconhecendo tudo que Ele é, e Ele é o Senhor de tudo, tudo pertence a Ele. Ok? O nosso estudo, nós estamos vendo, então, 5 verdades, já vimos 3. Nós podemos resumir essas que aprendemos até aqui numa única palavra: liberdade, santificação e remendo. Então, a primeira verdade é liberdade em tudo. A segunda verdade é liberdade em tudo sem impedir a nossa santificação. Então, eu tenho liberdade para todos os bens materiais que Deus me deu, desde que eles não comprometam a minha santidade diante de Deus. Ok? Então, aí, na verdade 3, nós acrescentamos a palavra remindo. Remindo. A liberdade em todas as coisas, em santificação e remindo o tempo. Então, eu tenho uma liberdade em santificação, ou seja, eu permaneço dentro da santidade de que Deus exige de nós, e, ao mesmo tempo, eu vou remir o tempo. Eu vou aproveitar o tempo que Deus me deu. E hoje, então, nós vamos ver a verdade quarta, os bens materiais e a mordomia, ok? A ética cristã reconhece que tudo pertence a Deus. Logo, somos mordomos de tudo que Ele nos confiou. Então, tudo que nós temos, tudo que você tem, pertence a Deus. Então, você é um mordomo. O que o mordomo tem que fazer? Cuidar bem, porque não é dele, é do seu Senhor. Ok? O que tudo quer dizer? Tudo mesmo. Nossa vida pertence a Deus. Então, eu devo cuidar bem dela. Eu tenho que ir ao médico, eu tenho que tomar o remédio, eu tenho que me alimentar da maneira adequada, eu tenho que dormir de maneira adequada. Tudo aquilo que for para o bem do meu corpo físico, da minha vida terrena, é um dever meu, porque a vida pertence, em última instância, a Deus. A nossa família, o nosso trabalho, os recursos que nós temos em mãos e os bens que possuímos. Então, tudo pertence a Deus. E qual é a definição de mordomia cristã? Mordomia cristã é o exercício responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou um grupo. Então, mordomia quer dizer o quê? Eu vou exercer com responsabilidade, eu vou fazer uso com responsabilidade daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me confiou, seja aquilo que Ele me confiou como pessoa, seja aquilo que Ele me confiou como um grupo. Se eu faço parte de uma igreja, essa igreja tem uma mordomia para exercer.
Se eu faço parte de uma família, essa família tem uma mordomia para exercer. E eu também tenho uma mordomia para exercer individualmente. Se eu faço parte de uma empresa, essa empresa tem uma mordomia para prestar contas diante de Deus. Então, naquilo que Deus me permitir, naquilo que é a minha parte, eu tenho que exercer com responsabilidade tudo que Deus me confiou. Ok? Olha para você ver o que diz Êxodo 19, 5, né? Argumentando, né, que Deus é o único dono de tudo, pois foi ele o criador de tudo. Agora, pois, se diligentemente os ouvidos a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Deus falando para o povo de Israel, dizendo, olha, vocês fiquem atentos, porque toda a terra é minha e vocês mesmos serão propriedade peculiar, exclusiva minha. Né? Salmo 50, 12. Se eu tivesse fome, não tudo iria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Então, se eu tivesse fome, não tudo iria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Né? Então, o salmista aí na voz do Senhor, lembrando que tudo pertence a ele. Né? Glória a Deus por isso. Né? Ok? Muito bem. Salmo 8, versículo 1 a 9, eu estou pulando uns pedaços aqui dos versículos, mas ele também nos lembra disso. Então, a mordomia cristã existe porque tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, aquilo que eu tenho que exercer com responsabilidade, cuidar com responsabilidade, porque é dele. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, o salmista está louvando a Deus e ele reconhecendo que tudo pertence a Deus e tudo vem de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, então, lembrar, né, que a Bíblia está o tempo todo falando sobre isso. Aqui está o texto, né, de Gênesis 1, que nos mostra, então, Gênesis 1, 25 a 30. Eu vou ler aqui. E fez Deus os animais selváticos. Eu estou pulando algumas palavras, né? Mas o texto, se você quiser ler completo, lá na sua Bíblia. E fez Deus os animais selváticos, os animais domésticos, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será mantimento. E assim se fez. Então, lembrando aqui o cuidado de Deus para conosco, e tudo pertence a Ele, porque Ele criou todas as coisas. E é claro, Gênesis 2, capítulo 15, versículo 17, uma palavra direta para o homem, tomou mais uma palavra direta para o homem, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha aqui, Adão era mordomo de Deus, cuidando do jardim para Deus. E o Senhor lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17. Então, a conclusão que nós chegamos, olhando a Bíblia, é que o homem é apenas administrador e, portanto, ele é responsável perante Deus sobre o que ele faz em relação àquilo que Deus entregou nas suas mãos. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui e eu queria, então, discutir umas questões aqui com os irmãos, ok? Todo homem é mordomo. Todo homem deve se preocupar com o uso certo de tudo na criação, de acordo com a vontade do soberano Criador. Então, uma discussão. Uma propriedade é totalmente privada. Eu tenho uma propriedade, eu tenho um bem, é meu. Em última instância, não. Houve um milionário nos Estados Unidos, ele chamava Rockefeller, ele era um magnata, né, do petróleo, no início do século XX. Quando ele morreu, há uma história que alguém perguntou para o contador dele, né? Quanto que foi que ele deixou? E o contador respondeu, ele deixou tudo. A gente não vai levar nada. Então, uma propriedade, ela não é totalmente privada se nós nos lembrarmos que Deus é o dono. Isso não significa que está autorizada a invasão dessa propriedade. Isso não significa que está autorizado tomar essa propriedade. Não. Significa que o dono dela deve cuidar dela com temor, tremor, porque ele vai prestar contas a Deus. Né? Muito bem. Sou responsável pela maneira que uso o meu carro? Eu posso, por exemplo, se eu quiser, porque o carro é meu, poluir? Existem até leis que fazem limitações quanto a isso, né, que proíbe isso. Né? Claro que não. O carro é meu, mas eu vou ter que prestar conta. Então, o uso indevido de um bem material, a ideia que a gente está discutindo aqui, você pode mandar pergunta para mim no WhatsApp, eu te respondo, tá? A ideia aqui é essa, né? Que nós somos responsáveis, sim, porque vamos ter que prestar contas. E aí, uma última pergunta, né? O meio ambiente é responsabilidade de quem, né? Nós estamos vendo, nos últimos 50 anos, uma discussão acalorada sobre o meio ambiente. Talvez um dia a gente venha trazer um estudo definitivo, perdão, um estudo específico sobre esse assunto, mas, evidentemente, é papel do ser humano contribuir para a preservação do meio ambiente. E é claro que o problema do meio ambiente não é o canudinho de plástico e nem a sacola de plástico. Isso é um problema, mas é um problema muito pequeno diante do problema real. Né? Eles contam que as 100 maiores empresas do mundo, elas poluem o equivalente a 70% de toda a poluição do planeta. Então, a gente, antes de tomar um lado, antes de brigar por uma causa, a gente tem que tomar cuidado, mas claro que a gente vai começar essa discussão sabendo que é responsabilidade do homem cuidar do meio ambiente. Ok? Então, está aqui um bate-papo hoje. Semana que vem nós vamos terminar esse assunto vindo a quinta verdade. Então, nós vimos, né? Nós temos liberdade em tudo, mas liberdade em santificação e liberdade em santificação remindo o tempo, e hoje aprendemos que devemos cuidar como mordomos e com responsabilidade, cuidar como mordomos das coisas de Deus. Ok? Deus abençoe. Nos vemos novamente na próxima segunda e terça, amanhã, nós temos culto de oração presencial.